Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e a gente vai falar sobre esse campo aqui, um campo de abacaxi por processos. A gente já falou dele em outros filmes, né? Mas agora o que acontece? Ele começou a produzir depois de 4 anos. E agora, antes dessa nossa roçagem, vai ser a primeira roçagem quando começar as chuvas. Então, nós trocamos o capim. Na época aqui era Brachiara decumbens misturado com meloso. Nós usamos zero de insumos. O que nós fizemos foi afofar bem a linha, uns 30 centímetros de profundidade, para atravessar a laje de compactação. E plantamos abacaxi com margaridão, com árvores. Mas o que aconteceu? O margaridão cresceu muito devagar, sem qualquer insumo. O eucalipto não desenvolveu bem. Alguns eucaliptos que vocês veem, nós replantamos o ano passado. E é importante isso, a gente já está atrasado para roçar, porque quando começaram as chuvas, o capim passou 5 meses e meio sem água, então ele estava muito fraco. Mas começaram as chuvas, imediatamente a gente roça, para o capim pegar a chuva e dar um estirão de crescimento. Então aqui a gente já está atrasado, porque as chuvas começaram já tem uns 20 dias, a gente já tinha que ter roçado. A gente vai roçar para vocês verem depois como que está o abacaxi. Então, esse manejo que eu fiz agora, nós fizemos nesses últimos 4 anos, né? Nós plantamos esse abacaxi em 2018 e aí ele não produziu. Para nós aqui, um abacaxi numa terra de cultura, uma terra fértil, ele produz com 1 ano e meio, com 2 anos. Porque o nosso clima é frio, então se está num clima mais quente, como o Tocantins, ele vai produzir antes até. Esse aqui demorou o dobro, né? Agora, por que ele produziu só com 4 anos? Porque ele não encontrou os nutrientes disponíveis para florir no tempo certo. Ele não conseguiu crescer, não conseguiu acumular reserva. Mas se a gente olha por um outro ângulo, isso é um milagre. Tem um abacaxi como esse, que foi 0 de adubo numa terra que era um pasto degradado. Então se eu plantar 1000 plantas, 10.000 plantas por ano, a partir do 4º ano, eu vou ter abacaxi. Não é um abacaxi de 1,5 kg, talvez seja de 600 gramas, 700 gramas, mas é um abacaxi super saboroso, com doce, com azedo, com aroma e muito saboroso. E que nós não usamos 1 grama de qualquer tipo de insumo, esterco, adubo químico, nenhum tipo de agrotóxico. Então, se a gente constrói isso de uma maneira melhor, qual seria a maneira melhor? Como Ernst descreve no livro Agricultura Sintrópica segundo Ernst Goethe. Lá ele fala que ele fez um experimento com abacaxi e produziu frutos de 1,5 kg na Mata Atlântica. Porque o abacaxi gosta muito de madeira, porque é uma fruta de floresta. Se você ler o livro lá, você vê que ele cresce nos altos, no topo de velhas árvores. Quando essa árvore cai, aí o abacaxi enraiza no chão e dá um fruto grande. E aí tem toda a história natural do abacaxi. Então se a gente imita como é o abacaxi na natureza, nós não conseguimos aqui. Mas entendendo isso, nós podemos fazer muito melhor agora. Concentrar madeira triturada ou pedaços de tronco. E aqui era um pasto degradado de braquiarinha. Nós trocamos por braquiária brisanta, o braquiarão. Colocamos, que cresceu bem também, o andropógon. E agora está um capim muito mais forte. Eu não tenho dúvida que se a gente fizer uma análise de solo aqui e uma análise no solo testemunha, vai acusar que esse solo está com muitos nutrientes disponíveis, mais do que aquele outro solo. E nós não colocamos nutriente. Então, da onde veio? Veio de onde tinha que vir. Veio da própria crosta terrestre. Que a professora Elaine diz, um grãozinho aqui de argila ou de areia tem minerais que daria para adubar meio acre de terra, 2.500 metros quadrados. Então, assim, tem muito nutriente. O que a gente tem que fazer é tornar eles disponíveis. Agora, você olha aqui, por exemplo, ó, aqui está nascendo, nós plantamos aqui, mas olha, 4 anos. Porque não é o solo dela, isso aqui é uma cagaita, é uma árvore de uma floresta de abundância no cerrado, né? De um cerrado alto, você tem aqui. Mas faz 4 anos ela está aqui, ó, lutando para crescer. Ela vai conseguir? Vai. A partir do momento agora que a gente acumula material, mas vai no tempo da natureza, que não é o tempo humano.
Então, assim como a gente fez com o abacaxi, quando você dá mais luxo para as plantas, e o luxo, não estou dizendo que é adubo, mas quando você cobre a terra, coloca madeira, troca o capim, se você tem um capim de baixa produção, procura um adubo verde que cresce bem, tudo que cresce bem, sem precisar de muleta. Essa é a chave para a gente fazer uma agricultura por processos. Nós plantamos junto aqui, está crescendo a piteira. E ela também foi devagar, já podamos essa piteira algumas vezes, quando ela rebrota, estimula o abacaxi. Os eucaliptos não foram bem. A gente acha que o eucalipto é valente, mas o solo aqui estava tão fraco que os eucaliptos em 4 anos, você vê aí, cresceram muito pouco. Porque foi zero de adubo. Mas se a gente olha por outro ângulo, isso é um milagre. A gente produzir comida numa terra degradada. É só entender como a natureza funciona e os processos começam a trabalhar por si.